Olá, boa noite. Hoje pela manhã, na Assembleia Legislativa do Amazonas, teve a primeira audiência pública para discutir a medida provisória 757 de 2016, que institui 2 taxas em favor da SUFRAMA. A discussão contou com a presença da senadora Vanessa Graziotin, relatora da MP. De 24 deputados, apenas 10 se fizeram presentes no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a audiência pública que discutia a medida provisória 757 de 2016, que institui a taxa de controle de incentivos fiscais e taxa de serviços. No momento, ela está funcionando da maneira que foi vindo o texto da Casa Civil. Então, assim, existem alguns pontos que estão criando alguns debates, né, na sociedade, principalmente pelos que utilizam o serviço, né, e que pagam a taxa, e que será necessário alguns ajustes, né. O que é possível ser feito por meio de portaria interna da SUFRAMA já está sendo feito. A relatora da MP, a senadora Vanessa Graziotin, anunciou que o seu relatório vai propor 2 mudanças: ajuste significativo nas taxas cobradas dos comerciantes e cobrança das taxas a partir do momento da encomenda da mercadoria. Até o dia da entrega do relatório, a gente precisa dialogar com todos os segmentos, porque eu creio que, dos últimos tempos, essa é a medida relativa à Zona Franca que mais trará impactos, né? Então, alguns compromissos nós já assumimos. O primeiro deles é não aumentar a carga tributária de nenhum segmento, então a medida precisará de ajustes, principalmente para a área do comércio. E o segundo compromisso é que o fator gerador das taxas também não pode ser da forma como foi proposta inicialmente. A taxa, ela serve para 2 coisas, né? Para o custeio da autarquia, né? A autarquia tem um custo caro, pois nós temos as descentralizadas em toda a Amazônia Ocidental, nós temos o prédio aqui da Zona Franca de Manaus, fora nas áreas de livre comércio, nós temos em Itacoatiara, nós temos uma série de lugares que também a SUFRAMA se faz presente na Amazônia Ocidental e no Amapá. As novas taxas substituem a taxa de serviços administrativos, que de 2000 a 2014 teve seus recursos contingenciados em aproximadamente R$1 bilhão e 400 milhões de reais. Após vários questionamentos, o STF decidiu suspender a cobrança da tarifa. Quanto ao valor da taxa de controle administrativo de incentivos fiscais, foi considerado prejudicial aos comerciantes. Nós estamos passando uma situação muito difícil, todos nós, no Brasil, e principalmente o comércio. E aí vem uma taxa que cobra 3% sobre toda a entrada de mercadoria aqui na Zona Franca. O que isso vai transformar em benefício para o comércio? Porque quem desenvolve o Estado em termos de estrutura é o governo estadual, é o governo municipal, o governo federal, não é o empresário do comércio. Então, nós temos de entender qual é o benefício que nós vamos ter pagando esta taxa. De acordo com a SUFRAMA, já existe um estudo com 8 níveis em escala de valores e seus impactos nos 2 setores de atividades. Esse estudo será entregue à relatoria. As obras de recuperação da cratera que se abriu na Avenida Torquato Tapajós continuam em andamento. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, o trabalho deve terminar ainda na noite de hoje. Durante a forte chuva de ontem na capital, o asfalto da Avenida Torquato Tapajós cedeu e abriu esse buraco que tomou 2 faixas da avenida. O trânsito congestionado levou o Manaustrans a liberar a faixa azul. O trânsito nesta manhã aqui na Torquato Tapajós continuou caótico, mas de acordo com a CEMINF, a recuperação da via deve ser finalizada até o fim do dia. E a partir de amanhã, o trânsito vai voltar ao normal. Essa equipe, ela está desde as primeiras horas da quarta-feira, né, na resolução desse transtorno, desse buraco. Então, durante a madrugada, nós fizemos a retirada do tubo ármico que estava danificado, né, que cedeu, porque estava enferrujado na parte de baixo. Então, ele cedeu com o próprio peso e o volume de água. Então, nós tivemos dificuldade nessa retirada, porque nós temos 3 nuances de interferências de concessionárias de serviços públicos aqui nessa área. O buraco foi provocado pelo rompimento de uma tubulação que recebe as águas das chuvas. Microempreendedores do Amazonas começaram hoje a assinar contratos de financiamentos com a AFEAM por meio do programa Crédito Solidário.
Com o crédito, Dona Maria, que tem um ateliê, vai poder ampliar o negócio. Lá na minha casa mesmo, praticamente é fundo de quintal que chama, né? Ateliê é fundo de quintal. Então já saí de lá, já aluguei uma salinha lá no Planalto, né? Já estou trabalhando, então estava esperando só o dinheiro para adquirir as minhas máquinas industriais, né? Para dar entrada, né, nas máquinas industriais para poder progredir o meu ateliê, meu negócio lá. Outros beneficiários do programa Crédito Solidário, realizado em parceria com a Agência de Fomento do Amazonas, também assinaram os contratos de financiamento na manhã de hoje. O recurso é voltado para microempreendedores e promovido pelo Fundo de Promoção Social do Governo do Estado. Nesta etapa estão sendo liberados R$ 64 mil em crédito, mas em 2017 os investimentos devem chegar a R$ 3 milhões no total. Em 2016, 400 famílias foram beneficiadas com o crédito solidário, segundo o governo. Tem um crédito até R$ 2 mil para aquelas pessoas que não têm condições sequer de ter uma avalista, não tem juro, por isso ele é crédito solidário, e ele tem 6 meses de carência e tem 24 meses para pagar. Na ocasião também foi anunciada a criação de uma nova linha de crédito de até R$ 5 mil dentro da AFEAM, desta vez voltada para os artistas da região. No evento, o governador também falou como devem ser aplicados os recursos que serão arrecadados com o aumento de 2% da alíquota do ICMS no estado. Grande parte dele será aplicado em reequipamento da saúde e também nos programas que tem a saúde. Temos o Barco Pai, por exemplo, que vai os 3 para as calhas dos rios, com 30 produtos para atender aos ribeirinhos. É daí que vai sair os recursos. Temos as organizações da sociedade civil, a chamada OSC. Temos a questão da Todos pela Vida aqui na cidade de Manaus, que vai ser implantado inicialmente lá na zona leste da cidade de Manaus. Os recursos sairão daí. Foram divulgados hoje os dados relacionados ao preço da cesta básica no mês de março em Manaus. A pesquisa é do DIEESE. Em março, o valor da cesta básica em Manaus, composta por 12 itens, foi de R$ 371,93, resultado 0,93% menor do que o custo registrado em fevereiro. Os itens que puxaram para baixo o valor total dos produtos foram o feijão, com redução de 7,09%, seguido do açúcar, com redução de 3,38%, e a banana, com menos 2,81%. Os itens que foram os vilões do consumidor manauara foi o óleo de soja, que apresentou aumento de 6,24%, o café com 2,86% e a manteiga, que subiu 1,66%. Na manhã desta quinta-feira, uma sessão especial na Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou o Colégio Militar de Manaus pelos seus 45 anos, que vão ser completados amanhã, e ao Exército pelo Dia do Exército, comemorado no dia 19 de abril. Durante o evento, a TV Band Amazonas também foi homenageada. O Colégio Militar de Manaus, que possui 970 alunos de ensino presencial e 495 no ensino à distância, foi homenageado em sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós estamos completando 45 anos de funcionamento aqui na cidade de Manaus. Isso é uma conquista muito grande, não só para o Sistema Colégio Militar do Brasil, mas também para a sociedade de Manaus, que tem a oportunidade de muitas vezes ingressar, ter o acesso dos seus filhos ao ensino do Colégio Militar de Manaus, e com isso nós temos também o privilégio de contar em nossas fileiras com ex-alunos que hoje representam, exercem funções de extrema relevância junto à sociedade, seja na área militar ou na área civil. A escola segue o sistema de colégio militar do Brasil, ministra a educação básica do 6º ao 3º ano do ensino médio e permite ao aluno incorporar valores familiares, sociais e patrióticos. O colégio militar é diferente de qualquer outro colégio, porque lá a gente aprende muito mais disciplina do que nos outros. E talvez seja por isso um dos motivos pelos quais eu mais tive esse desejo de entrar lá. O colégio foi vencedor de 5 prêmios da 15ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Foi uma honra ter participado da feira, estar representando o nome do nosso colégio e levando
o nosso ensino e aprendizagem lá para o estado de São Paulo. A emissora Band Amazonas também foi homenageada durante a sessão especial por desenvolver o papel de grande difusora das ações das Forças Armadas através de coberturas jornalísticas. A Band, desde muito tempo, já acompanha o trabalho do Exército, mostra o trabalho do Exército desde aqui da capital até os mais longínquos rincões, como eles mesmos dizem, nas fronteiras. Então, é um momento de felicidade e agradecer ao Exército por essa homenagem e representando aqui a nossa diretoria da Band Amazonas, que vem acompanhando esse trabalho aí junto aos militares. A Band Amazonas e outras instituições, vocês viram, foram homenageadas porque são parceiras em difundir a verdade e não a versão de fatos. Difundir os fatos realmente, né? Isso é importante, o compromisso hoje que nós temos, a mídia tem esse compromisso. Durante um discurso firme e voltado aos 369 anos do Exército Brasileiro, o comandante ressaltou a importância de ser o guardião da Amazônia. Com nossos 24 pelotões de fronteira, nossos 9.500 homens que nós temos aí no borde da fronteira, não só fazendo a segurança, mas coibindo os ilícitos transfronteiriços, né? Contrabando, narcotráfico, a entrada de armas ilícitas dentro do território nacional e também coibindo o desmatamento. 5 municípios da calha do Médio Amazonas, Itacoatiara, Altazes, Silves, Itapiranga e Urucurituba, passaram hoje a integrar a lista dos municípios em situação de atenção, por conta da cheia. Com as novas cidades, sobe para 18 o número de municípios em atenção, 17 estão em alerta e 4 em situação de emergência. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica nublado a encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 25 e 33 graus. Em Tefé, a previsão também é de tempo encoberto com pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 29 graus. Em Tabatinga, o tempo fica encoberto com chuva fraca. Temperaturas mínimas de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Em Borba, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 29 graus. O ex-governador do estado, Amazonino Mendes, participou hoje de uma reunião na sede da reitoria da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, que foi criada por ele em 2001. Apesar da aparição pública, coisa que Amazonino não fazia há muito tempo, ele diz que não pretende ser candidato em 2018. O objetivo era apresentar um panorama dos 15 anos de criação da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, com a presença do ex-governador Amazonino Mendes, que comentou o que foi pensado para ser oferecido na instituição. Tudo voltando para a educação, a nossa carência, sobretudo de médicos, o drama das famílias em formar os filhos, enfim, uma série de fatores, né? Mas o UEA teve esse papel histórico também. Ela, quando nasceu, já nasceu no interior e puxou a UFAM também para o interior. Hoje a UFAM está presente no interior e tem um orçamento maior que o da UEA. Ele foi questionado ainda para avaliar os investimentos no ensino das últimas gestões. Isso atrapalha, prejudica tudo. Agora, quanto ao resto, é uma questão de ponto de vista. Se eu fosse investir na UEA, eu ia investir em tecnologia e curso. Daria o rumo que eu sempre quis da UEA, que é essa contribuição científica em uma área que não tem nada no mundo, que é o trópico úmido, né? Criada na gestão de Amazonino, as atividades acadêmicas da instituição tiveram início em 3 de agosto de 2001. Reconhecido como pai da UEA, o ex-governador recebeu essa homenagem de um quadrunista da universidade. O ex-governador negou qualquer intenção de disputar a eleição em 2018. Eu não estou pensando em política, estou pensando na minha vida pessoal. Não deixo de ser político. Nasci político, vou morrer político. Todo dia eu leio tudo, analiso, examino, fico calado e raramente falo. Mas eu, pessoalmente, não penso. Até então, eu me reservo ao fato
de exercer as minhas angústias, como qualquer cidadão brasileiro. A UEA possui mais de 20 mil estudantes regularmente matriculados na graduação e também na pós-graduação. É a maior universidade multicamp do país. Temos hoje 89 cursos acontecendo em todo o Amazonas, capital e interior. A universidade já formou 43 mil egressos. Na UEA, hoje também teve a aula inaugural de doutorado em administração para professores, em parceria com a Universidade de São Paulo, USP. É um doutorado visando não só formar, mas também trazer pesquisadores para responder às necessidades da região. Nós vamos trazer uma expertise desenvolvida em 40 anos de um programa de pós-graduação que é o mais antigo, o melhor avaliado do Brasil. E o objetivo é ajudar o desenvolvimento local, o polo industrial de Manaus, ajudar essa região tão rica, uma das maiores biodiversidades do planeta, a se inserir nessa economia cada vez focada em inovação, em gestão socioambiental e fundamentalmente no desenvolvimento das pessoas na criação de riqueza para a sociedade local. Compradores de apartamentos do condomínio Verona, localizado na BR-174, realizaram um protesto na manhã de hoje com o objetivo de receber uma resposta sobre a entrega dos apartamentos que deveriam ficar prontos em 2012, mas a construtora faliu. 344 apartamentos estão abandonados. Mato, janelas quebradas, entradas sem portas. O descaso com os imóveis do condomínio Verona Prêmio, no quilômetro 1 da rodovia BR-174, preocupa quem pagou para ter a casa própria. Desde 2012, infelizmente, não só eu, como muita gente, vive de aluguel e a prioridade era para ter entregado no final de 2012, entre 2012 e 2013. O que ocorreu? A gente ficou pagando juros de obra durante um ano, sem saber o que estava acontecendo. Foi aí que uma bomba explodiu, no sentido falando que ele descobriu que o dinheiro estava indo cair no ralo, porque ninguém não sabia para onde estava indo. Nós estamos taxados como invasores. Uma coisa que eu paguei, estou pagando, eu tenho um contrato, paguei tudo que... Eu não, se olhar de ponta a ponta, não tem um problema na caixa nem no banco. Hoje já moram 800 pessoas no condomínio. Então essa rotatória, ela não seria utilizada só para as 334 pessoas que ainda faltam, 334 famílias que ainda faltam receber. Então se essa rotatória, mesmo que eles não concluam a obra, ela tem que ser construída. Então essa rotatória já é uma obrigação com os 800 que estão morando aqui. A associação que representa as pessoas que compraram os apartamentos diz que a espera pela entrega dos imóveis vem desde 2012. Mas como a construtora do condomínio faliu, o problema foi parar no banco que financiou os imóveis. Mas até hoje, eles estão sem nenhuma resposta. Quando foi o ano passado, a gente deu entrada em 2 ações. Uma já está pré-sentença, que é a ação civil pública, que a gente pede volta da obra e indenização por danos morais. E a outra, a gente pede que eles... a Caixa moveu uma ação proibindo da gente entrar. E a gente pede aqui, na nossa ação, com o juiz Ricardo Augusto de Salles, a excelentíssima juiz Ricardo Augusto de Salles, a gente quer pedir para ele olhar para a gente e, com carinho, e pedir que dê uma... Assim, para ser favorável para a gente entrar para cuidar dos nossos apartamentos. Que a gente está pedindo isso a ele, é a ação que a gente está movendo. E a ação que a gente pede a doutora juíza Maria Pinto Flasch, a gente pede para que a excelência, a gente pede a volta da obra. E a nossa indenização por danos morais. E nós entramos em contato com a Caixa Econômica Federal, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. E agora o esporte. 10 equipes masculinas e 8 equipes femininas vão correr atrás do título amazonense de vôlei juvenil. A abertura da competição foi nesta quarta-feira no ginásio René Monteiro. A temporada promete ser acirrada. Na disputa, 10 equipes masculinas e 8 equipes femininas. Serão 40 jogos de pura emoção. O Campeonato Amazonense de Vôlei Juvenil é tradicionalmente disputado por jovens atletas de até 19 anos no masculino e 18 anos no feminino. E quem pensa que a pouca idade é sinônimo de inexperiência, está muito enganado. O que a gente tem de melhor no voleibol
destaque são as categorias mais equilibradas que nós temos, né, que é o juvenil, tanto masculino como feminino. Temos grandes equipes que forneceram atletas para a seleção amazonense, que nos tirou de uma posição incômoda há 2 anos, que é a 2ª divisão, e nos levou para a 1ª divisão. Campeão no feminino do ano passado, o time do La Salle quer novamente mostrar o favoritismo. Então a gente vai tentar aproveitar ao máximo esse campeonato, porque nós temos poucos, mas assim, esse campeonato é muito bom. O time Recanto da Criança, que ficou com o vice-campeonato em 2016, vai correr em busca do título. O objetivo maior é ser campeão, né? Em uma partida amistosa de apenas um set, os meninos mostraram que não vai ter moleza e que a briga pelo título vai ser grande. Sempre o objetivo da gente é querer ganhar e chegar no primeiro lugar. E a gente vai lutar para isso. 2 anos hoje fomos vice. Então esse ano a gente vai querer vir com tudo para poder conseguir ganhar. E assim como acontece todos os anos, a Federação Amazonense de Vôlei homenageia um ícone do esporte que contribuiu para o avanço da modalidade no Amazonas. Este ano, o homenageado foi o radialista e cronista esportivo Arnaldo Santos, que dirigiu no passado várias equipes de vôlei. O tempo passou, a saudade ficou no coração, porque na verdade aqui neste ambiente, eu disputei uma partida muito importante dirigindo a seleção amazonense, contra um adversário de fora, e conseguimos vencer, voltar hoje, voltar no tempo, mas sobretudo homenagear essas jovens atletas. A primeira rodada do masculino vai acontecer na Vila Olímpica já na sexta-feira, e no sábado é a vez das mulheres entrarem em quadra no ginásio Recanto da Criança. E na noite desta quarta-feira teve rodada dupla do Campeonato Amazonense de Futebol no estádio Carlos Amit. Vamos aos resultados. No primeiro jogo, que iniciou às 19 horas, nada de gols. Manaus Futebol Clube e Princesa dos Solimões de Manacapuru empataram em 0-0. Em seguida, o Fast Clube voltou a vencer e a figurar no G4 do Campeonato Amazonense, depois de fazer 3-0 em cima do Holanda. Os jogos foram válidos pela 6ª rodada da competição. E na tarde de hoje, a Seleção Brasileira de Futebol Feminino treinou no estádio Carlos Amit com a presença de público e não faltou carinho por parte da torcida e das jogadoras. Os torcedores começaram a chegar no estádio Carlos Amit por volta das 3 horas da tarde. Mas antes do treino, somente a técnica Emily Lima foi ao encontro dos torcedores. O sol escaldante não intimidou os torcedores amazonenses, que fizeram questão de assistir de perto o treino da seleção brasileira. Ultimamente a gente só vê pela televisão, né? Agora tá bem pertinho aqui em Manaus. É uma honra ver ela de perto, porque sempre foi meu sonho. Pra mim, que amo futebol, é muito bom poder conhecer a Marta e todos esses meninos maravilhosos que levam à frente a nossa seleção brasileira. Quem veio assistir de perto o treino da seleção brasileira viu mais uma vez a técnica Emily Lima reduzir o campo e trabalhar transições de bola. Mais diferente do treino de ontem, hoje a seleção brasileira trabalhou a parte tática em 2 momentos. Na primeira parte do treino, as jogadoras trabalharam agilidade e passe de bola. No segundo momento, a técnica Emily Lima optou por um treino tático explorando as marcações por zona. A seleção trabalhou ainda velocidade e toque de bola. Os lançamentos e finalizações também fizeram parte do treino. Creio que para somar e nos ajudar da melhor forma, juntando as mais velhas com as mais novas, eu acho que tem tudo para dar certo. Depois do treino, as jogadoras retribuíram o carinho da torcida, que assim como no treino, promete invadir a Arena da Amazônia no dia do jogo. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com/Band Amazonas e clique no link vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com o programa do horário eleitoral. Em seguida, tem as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, com o Jornal da Band. Boa noite e até amanhã.